1 Tessalonicenses 5,18, assim diz a palavra de Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A igreja. Todos juntos. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pai, nós te agradecemos pela bênção que temos, ó Deus, ó Pai, de ser do Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo nosso grande Salvador, que deu a vida na cruz para nos salvar. Pai, nós te agradecemos porque Ele ressuscitou, Pai. Pai, nós te agradecemos porque Ele está sentado à tua direita e vive sempre para interceder por nós. Pai, nós te agradecemos porque Tu nos deste o Espírito Santo, porque Ele habita em nossa vida, Ele é o selo, é o penhor da nossa herança, é a garantia de que Jesus vai voltar para nos buscar. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor deu para nós a Tua palavra. E nós te agradecemos porque ainda estamos num país que temos liberdade para cultuar. E, ó Deus, ó Pai, a Tua presença impacta a nossa vida. Te agradecemos porque não tem faltado pão na nossa casa, porque tem nos dado sustento com dignidade, por nossas vestes, por nossa família. Te agradecemos porque o Senhor cuida de nós. Ó Deus, nós te agradecemos. Perdoa-nos, Deus, quando somos ingratos, em nome de Jesus. E agora, Pai, fala ao nosso coração, Deus, e abençoa, Deus, a nossa vida enquanto ouvimos a Tua palavra. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, quando eu estava para aceitar o convite da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo para ser pastor aqui, eu telefonei para um dos maiores teólogos do nosso país, que já teve um importante cargo na nossa universidade aqui em São Paulo. E ele me disse o seguinte: Roster, São Paulo é tudo de bom, mas São Paulo é tudo de ruim. Nós vivemos, irmãos, na maior metrópole desse país. E nós muitas vezes tendemos a ressaltar as coisas que São Paulo tem de ruim. A vida aqui é muito acelerada. O trânsito aqui é complicado. Ainda ontem de manhã, quando nós fomos para o encontro de casais da nossa igreja, lá no sítio Casa Branca, do Janinho e da Cíntia, nós levamos 2 horas para chegar ali, entre Mogi e Bertioga. Então, até no fim de semana, e quando nós voltávamos à noite, de repente na rodovia Ayrton Senna, o trânsito dá uma freada. E de repente você fala, tem que fazer tanta coisa. Eu, por exemplo, estou pregando em 3 cidades diferentes hoje. E de repente você, sem perceber, começa a murmurar, começa a reclamar, começa a olhar só para os problemas. E você deixa de agradecer a Deus pela bênção de estar nessa cidade em que Deus te deu emprego, nessa cidade em que Deus te dá sustento, nessa cidade onde Deus tem permitido que a sua família floresça, nessa cidade onde você tem tido condição de dar estudo para os seus filhos, nessa cidade em que você foi chamado para servir ao Senhor, nessa cidade em que você tem que exaltar a Cristo Jesus, dar bom testemunho, você deixa de agradecer por estar num centro de influência, um centro irradiador de influência, não só deste país, mas deste continente. Porque qualquer coisa que você faz em São Paulo tem reverberação, não só no Brasil inteiro, mas na América do Sul e em outros lugares do mundo. Então, a partir de São Paulo, você pode facilmente abençoar o mundo inteiro. Mas muitas vezes você só olha para as mazelas. Você só olha para a dificuldade. E isso revela muitas vezes que falta a você, pode faltar a mim. Nos falta um coração agradecido. Nós estamos no mês, amados irmãos, em que celebramos o Dia de Ação de Graças. E é impressionante que o apóstolo Paulo,
escreva para a igreja de Tessalônica que ele plantou há alguns meses atrás, em 3 fins de semana, num grande avivamento espiritual, e teve que sair fugido de Tessalônica porque foi perseguido pelos judeus. E ele escreve essa carta para a igreja de Tessalônica, que já começou na fé sendo perseguida, mas ele dá graças a Deus por essa igreja lá no início, pela operosidade da fé deles, pela abnegação do amor deles para com Cristo Jesus e com o apóstolo, e pela firmeza da esperança deles. E ele reconhece a vocação e a eleição deles por causa do testemunho que eles estão dando no meio da perseguição. E ele diz no versículo 5 do capítulo 1, porque o nosso evangelho não chegou até vós, não somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Porque vocês sabem como foram o nosso procedimento e o nosso testemunho no meio de vós. Aquela igreja viveu uma visitação do Espírito Santo de Deus, e mesmo sendo muito perseguida pelos gregos de Tessalônica e pelos judeus que ali estão, aquela igreja está dando fruto e está sendo uma bênção. Paulo escreve essa carta na qual se apresenta como um pai, como uma mãe espiritual, e desafia os crentes a serem bênção e a trabalharem nesse mundo fazendo toda a diferença para a honra e para a glória do Senhor Jesus, na certeza de que um dia o Filho de Deus virá dos céus para nos buscar. E no final dessa carta, Paulo então diz a esse povo que recebeu uma grande salvação, que recebeu um grande perdão de pecados, que tem a presença do Espírito Santo em sua vida, que tem comunhão com o Senhor e com o povo de Deus, que tem um lugar garantido nos céus, que enfrenta lutas e dificuldades neste mundo. Paulo diz a esse povo: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Paulo desafia a igreja de Tessalônica a ser uma igreja agradecida. E nessa manhã, o Senhor diz à igreja presbiteriana unida de São Paulo: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Hoje o nosso texto nos apresenta a bênção da gratidão. E se você, meu querido amigo e irmão, quer viver uma vida cheia de bênção, você tem que aprender a ser agradecido em toda e qualquer situação. Que Deus te dê um coração cheio de gratidão, amém, meu irmão? Deus nos criou para que nos regozijemos nele e sejamos gratos por todas as bênçãos que ele nos tem dado em Cristo Jesus. Ao olharmos para este texto da palavra, a palavra do Senhor nos diz, em primeiro lugar, que a bênção da gratidão é uma bênção imperativa. A bênção da gratidão é uma bênção imperativa. O texto diz: em tudo dai graças. O texto não sugere, Paulo não diz: eu acho que vocês deveriam dar graças. Ele não apresenta como uma possibilidade: talvez vocês até possam dar graças, não é verdade? Ou talvez ele diz assim: olha, eu vou dar um conselho para vocês, até para melhorar o cérebro, oxigenar a alma, eu queria aconselhar vocês a serem mais agradecidos. Ele podia ter feito essas 3 coisas, mas ele dá uma ordem. O verbo está no imperativo: dai graças. Então, querido amigo e irmão, uma vida de gratidão para o cristão não é uma possibilidade, não é um conselho, não é uma opção, é um imperativo. Se você entendeu o tamanho das bênçãos que recebeu, se você entendeu que Deus amou você a ponto de dar o único filho dele para morrer na cruz do Calvário em seu lugar, se você entende que esse filho ressuscitou, está sentado à mão direita de Deus Pai, intercedendo por você, se você reconhece que Deus te selou com o Espírito Santo e o Espírito de Deus habita dentro do seu próprio peito, se você reconhece que Deus te deu uma carta de amor maravilhosa para guiar a sua vida e fala na Bíblia com você, se você reconhece que Deus te deu a igreja para adorar e crescer espiritualmente, mas se você olha para uma família maravilhosa que o Senhor te deu, Deus te deu trabalho, inteligência, sustento, tem protegido você do maligno, tem livrado você de pessoas más, tem te carregado no colo, tem curado você até nas suas enfermidades. Você tem que ser a pessoa mais agradecida da terra, porque não existe pessoa tão abençoada como você.
O Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, o Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades. Ele é quem sara as tuas enfermidades. Ele é quem te salva da morte. Livra a tua vida da cova e te coroa de graça e misericórdia. A resposta do salmista é: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Você tem sido agradecido a Deus em todos os momentos da sua vida? Eu gosto muito daquela música de Ademar de Campos, que faz mais doce esse imperativo em nossa vida. Ele diz: tenho vida, alegria, vamos comigo? Em todo o tempo, tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, me fez tudo ao me dar a salvação. Deixa de murmurar. Seja agradecido, Deus tem derramado sobre você as suas mais doces bênçãos, as suas mais grandes graças, o seu maravilhoso amor. Não há opção para murmuração na sua vida. Que você pare de reclamar e seja mais agradecido pelas bênçãos que Deus te dá. Amém, meu irmão? Fale para o seu irmão nessa manhã: pare de reclamar. Abandone a murmuração. Seja agradecido. Em nome de Jesus. Amém? A bênção da gratidão, em primeiro lugar, é uma bênção imperativa. Que Deus nos dê a bênção de obedecer essa ordem, para que a nossa vida seja mais leve e nós sejamos mais felizes. Amém, irmãos? Mas, em segundo lugar, o texto nos diz que a bênção da gratidão é uma bênção ultracircunstancial. Em segundo lugar, o texto nos diz que a bênção da gratidão é uma bênção ultracircunstancial. Paulo lança a mão no início do versículo de uma locução adverbial, quando diz: em tudo, dai graças. Dai graças, no grego, é um verbo só. Em tudo, dai graças. Paulo diz, amado irmão, que nós temos que agradecer em tudo. É no dia em que você recebe a Cristo Jesus, você tem que agradecer. No dia que você passa no exame do conselho. No dia em que você recebe o batismo e faz a profissão de fé. No dia em que você pede a noiva em casamento, ela diz que sim. No dia em que você recebe um aumento, no dia em que você recebe uma promoção, no dia em que você consegue se graduar, no dia em que você faz o mestrado e o doutorado, no dia em que você consegue comprar a sua casa, aleluia, no dia em que você consegue trocar de carro, no dia em que você consegue fazer aquela viagem internacional que você tanto sonhou, você tem que agradecer. Mas você tem que agradecer também no dia em que o chefe não te dá o aumento, no dia em que na tua casa não sobra tanto alimento, no dia em que a namorada te dá um fora naquele exato momento, até no dia em que fracassa seu casamento, no dia em que você perde o emprego, no dia em que um parente seu morre, no dia em que as suas expectativas não são realizadas, no dia em que você vai ao médico, recebe um diagnóstico e ele diz: você está com câncer. Querido amigo e irmão, se você entende o quanto o Senhor te ama e que nada na sua vida está fora do conselho da vontade de Deus e que nada arrebata você das mãos de Cristo Jesus, então você tem que entender que a gratidão é algo constante na sua vida. Agradecer quando tudo vai bem é muito fácil. Se tudo vai bem na sua vida, você vai fazer, né, que nem o grande cantor americano, né? Ele diz: eu penso comigo mesmo, what a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world. Aquela voz rouca, né? Bonito, né? Mas você tem que agradecer em todos os dias da sua vida. Porque, ainda que você enfrente grandes tragédias, Deus não deixa de te amar. Ele mandou Jesus na cruz para pagar os teus pecados. E ainda que você enfrente grande dificuldade, o Senhor cuida de você.
E você precisa entender mais ainda. Deus vai usar essas dificuldades para aperfeiçoar você espiritualmente, para te fazer crescer, para fortalecer a sua fé. O Salmo 34:19 diz que muitas são as aflições do justo. Você vai sofrer muito se você é crente. Mas a palavra de Deus diz que, mas o Senhor de todas o livra. Aleluia! Louvado seja Deus. O Senhor Jesus disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Você vai enfrentar muitas aflições, mas ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você vai passar por lutas, mas você tem que ser agradecido em todo momento, porque o Senhor não te deixa, Ele não te abandona. Eu gosto muito, irmãos, do Salmo 119:71, no qual o salmista diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Graças a Deus, ele não diz: foi-me bom ter eu ficado. Então você não fica para sempre na aflição. Ele diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Ah, queridos amigos e irmãos, o grande autor C.S. Lewis, no seu livro Peso de Glória, diz que o Senhor fala conosco nos nossos dias bons, nas bênçãos que Ele nos dá, mas que Ele grita conosco no dia da nossa dificuldade. Ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus, por meio do qual Ele fala na nossa vida. Porque às vezes o Senhor está sussurrando e você não está escutando. Então Deus tem que pegar o megafone. E aí você acorda. E aí você volta a orar. É impressionante. Às vezes na correria dessa cidade é fácil a gente deixar de priorizar os nossos momentos de oração. E às vezes até no momento de família, você vai orar com a família: ah, não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, vamos orar depois passa e você não ora. Um dia desse lá em casa, nós passamos por um tempo de grande desafio, luta, era preciso tomar decisões, agir da maneira correta. Aí está lá eu e Dona Cleusa, os dois ajoelhados, né, meu bem? Na beira da cama. Hein? Senhor, ajuda! Senhor, abre o céu! Senhor, responde! Os dois fizemos orações assim de prados, derramados na presença de Deus. Deus deu a bênção que a gente pediu. Você acredita que nós somos tão cara de pau que nós ainda demoramos um dia para agradecer? Eu virei para a mulher: você viu que nós não prestamos para nada? Ela falou: é verdade, meu bem, nós não agradecemos. Vamos lá agradecer? É? Aí pegou minha mão, fomos lá, ajoelhamos, agradecemos. É? Mas, queridos irmãos, nós temos que agradecer, tanto no dia bom como no dia mau. Porque Deus mandou Jesus para nos salvar. E Ele não vai deixar de cuidar de nós, em momento algum de nossa vida. Então, meu querido amigo e irmão, talvez você fale assim: Senhor, não estou entendendo nada. Senhor, a casa caiu. Senhor, está faltando luz há uma semana. Não está dando nem para tomar banho, meu Deus. Está dando tudo errado. Mas o Senhor me amou. Deu Jesus na cruz por mim. Senhor, não estou entendendo. Está doendo, mas eu te agradeço. Porque o Senhor não faz nada por acaso na minha vida. O Senhor me ama. Então Jesus te agradece e começa: eu te agradeço. Te agradeço. E aí Deus cura seu coração. A raiva passa. Louvado seja Deus. E a vida continua para a honra e para a glória do nome de Jesus. Vamos cantar: te agradeço? Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Espero que seja de sincero coração. Amém. Mas o texto continua a nos apresentar a bênção da gratidão. E um sermão sobre gratidão tem que ser cheio de louvor. A bênção da gratidão é uma bênção imperativa. A bênção da gratidão é uma bênção ultra circunstancial. Mas a bênção da gratidão é uma bênção soberana. A bênção da gratidão é uma bênção soberana. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, isso é depois, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esta é a vontade de Deus. O que o texto está nos dizendo, querido amigo e irmão,
que não existe nada que poderia acontecer com você melhor do que o que está acontecendo hoje. Você está no lugar em que deveria estar. E tudo que você está vivendo está dentro, querido amigo e irmão, da vontade soberana de Deus. A palavra de Deus nos diz que todos os nossos dias foram escritos no livro do Senhor, quando nem sequer um deles havia ainda. É Deus quem disse isso. Então nada na sua vida acontece por acaso. Tudo que você está vivendo é exatamente o plano e o projeto de Deus para você. Então você precisa confiar que esse Deus seu é soberano e está no trono. E Ele governa todas as coisas. E que todas as promessas que Ele revelou para você na palavra dEle vão se cumprir. Ninguém vai impedi-las. Mas tudo aquilo que Ele tem projetado na sua vida vai acontecer. Eu gosto muito, irmãos, de Apocalipse 3:7. Quando o Senhor Jesus fala com a igreja de Filadélfia. Ele diz o seguinte, Ele é rei da descendência de Davi. E Ele fala para eles assim, eu sou aquele que tem na mão direita, a mão do governo, tá? A chave de Davi, que abre portas que ninguém pode fechar, mas que fecha portas que ninguém jamais abrirá. Então eu quero dizer para você que se o Senhor abriu a porta, meu irmão, entre cantando glória a Deus, cantando tu és soberano sobre a terra, entre louvando a Deus. Se Deus abriu a porta, ela está escancarada, passe por ela correndo e agradeça a Deus. Mas se Deus fechou a porta, você pode gritar, você pode esmurrar, você pode chutar, a porta não vai abrir. Porque o seu Deus é soberano. Então, quando você confia no seu Deus, você tem que fazer que nem o reverendo Josué Rodrigues, lá da igreja de Niterói, que compôs uma música maravilhosa que diz: portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Não quero, não espero o que dele não procede, bem sei que o que prefiro nem sempre é o melhor para mim, nem sempre, oh não. Há outras fontes que não vêm do Pai das luzes, as soluções que surgem não me consolarão, e outras mãos sustentarão de graça, amor e paz. E ele diz, abrindo e fechando são portas que orientam no tempo certo e como ele escolheu para mim. Confiando em seu caminho, prossigo em sua palavra. Os que nele esperam jamais se cansarão, jamais se frustrarão. Se Deus fechou a porta, é a melhor coisa que podia acontecer para você. Você estava colocando toda a expectativa naquela menina, meu jovem. Você jejuou 40 dias, eu vou casar com ela. E você não era presbiteriano, não era neopentecostal, disse, eu decreto que eu vou casar com ela. Só que Deus é soberano, né? E a coisa é do jeito que a doutrina da soberania de Deus ensina. Então, só porque você disse que você decretava, ela te deu um fora estelar. E você perdeu o Playboy. Já era. E agora? Vai ficar com raiva de Deus? De jeito nenhum, filho. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu vou te falar. Ela é bonita demais. Mas você não conhece o gênio dela. Não adianta ser linda e ser goteira. Tem. É livramento, varão, da glória! Louvado seja Deus. Tem dia que você está triste, mas é a melhor coisa que podia acontecer com você. Você não sabe o dia de amanhã. Deus é soberano, irmão. Lucas 12:7 é um tremendo consolo para mim. Os membros velhos da Unida já sabem disso. Sabe por quê? Lá diz assim, que todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados.
Celção, graças a Deus. Hã? Se os nossos cabelos caíram, meu filho. Hã? Aleluia! É a vontade de Deus para nós, né? Acho que eu fico mais charmoso careca. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Hã? Não adianta ficar chorando porque os cabelos foram embora, irmão. Hã? Deus contou e falou, cai. Aleluia. Hã? Se ele quer que caia, já era, né, Henrique? Hã? Tem que ser um careca bem resolvido, irmão. Deus está no controle. Ele é soberano. Ele é soberano. E Ele te ama. Então por que você vai ficar com raiva de Deus? Por que você vai ficar chateado com o que está acontecendo com você? Por que você vai entrar em desespero? Tudo que Deus tem para você é o melhor. Um dia desse eu visitei minha querida ovelha, a doutora Carol, que está ali atrás, esposa do meu diácono Augusto, para vocês. Para mim é Tinho. E a Carol me contava, como doutora que é, de pacientes que têm enfrentado grandes lutas. E como dói no coração ver um paciente dizer, mas eu não quero morrer. E o médico não tem poder de segurar a vida dele. E eu já vi, amados irmãos cristãos, vivendo momentos de dificuldade, dizendo, mas pastor, eu não queria morrer. Eu falo, irmão, peraí. É claro que a bênção do lado de cá do céu, mas considere que o que o Senhor promete para você do outro lado do portão é infinitamente melhor. Do outro lado do portão não tem mais choro. Do outro lado do portão não tem mentira. Do outro lado do portão não tem ingratidão. Do outro lado do portão não tem traição. Do outro lado do portão não tem roubo. Do outro lado do portão, quando você entrar, o rei vai falar para você, bem-vindo. Eu estava te esperando. Eu preparei esse lugar para você. Então, meu irmão, como diz o catecismo de Heidelberg, o meu consolo, tanto na vida como na morte, é que eu pertenço a Jesus. Ele me ama. Então, cristão, não se aflija. Nada que lhe acontecer vai lhe arrebatar das mãos de Cristo Jesus. Ele é soberano. E Ele é bom. E tudo aquilo que Ele faz para mim e para você é o melhor que poderia acontecer. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Dê glória a Deus. Tanto no dia bom, como no dia mau. Porque até quando você tropeça, Deus permite que você tropece para que você se humilhe, se arrependa dos seus pecados e se volte para a presença dEle e conheça mais a Cristo Jesus. Louvado seja Deus. A gratidão é uma bênção, porque ela é fruto de um Deus que é soberano e domina sobre todas as coisas. O seu coração está cheio de gratidão nessa manhã? Você poderia me dizer que tem um coração agradecido? Hoje o reverendo Silas selecionou no louvor uma canção linda de Marcos Witt, que eu amo. E como tendo morado no Chile 7 anos, eu cantava muito em espanhol, né? Há uma canção dele que diz assim, quero viver agradecido por tudo o que sou, que haja sempre a paixão de amar-te com minha vida inteira, porque é mais que palavras, muito mais que uma canção. Que Deus nos dê a bênção de vivermos agradecidos. Que nós amemos ao Senhor com todo o nosso ser. Porque Ele nos amou e deu sua vida na cruz para nos salvar. Você tem experimentado a bênção da gratidão? A bênção da gratidão, amados irmãos, nos diz o texto, é uma bênção, em primeiro lugar,
imperar. Segundo lugar, uma bênção ultra circunstancial. Terceiro lugar, uma bênção. Mas em último lugar, o texto da palavra nos diz desta manhã que a bênção da gratidão é uma bênção cristocêntrica. A bênção da gratidão é uma bênção cristocêntrica. Eu vou ler o versículo todo, depois você lê. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vocês podem ler. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Irmão, depois que você vem para Cristo, seu velho homem morreu. Paulo diz assim, agora não sou eu quem vive. Ele fala assim, fui crucificado com Cristo. Agora não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vive pela fé no Filho de Deus que me amou e me entregou por mim. Lá no início de Efésios ele diz, bendito Deus e Pai que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí ele vai dizer, assim como nos escolheu nele, em Jesus, Deus te escolheu em Jesus, antes da fundação do mundo. E em amor nos predestinou para ele, Jesus, para a adoção de filhos por meio do beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, a qual ele nos concedeu gratuitamente no amado Jesus. E ele vai dizer que Deus te redimiu em Jesus, e que Deus te deu o Espírito Santo em Jesus. Então presta atenção, tudo que tem relação com você, tem relação com Jesus. Você que crê em Jesus agora não se pertence mais. Você é de Cristo Jesus. E todas as bênçãos que Deus te dá por causa de Jesus. Porque Jesus morreu na cruz para te salvar, porque você foi justificado pela graça mediante a fé na obra de Jesus, porque você foi selado pelo Espírito de Jesus, porque você foi reconciliado com o Pai por causa de Jesus, porque você foi adotado pelo Pai por causa de Jesus, e porque você foi unido espiritualmente a Cristo pela fé. Então a Bíblia diz que você é um com Jesus. Essa é a nossa doutrina da união espiritual ou mística com Jesus. Nós estamos unidos espiritualmente a Cristo. Então, tudo de bom que acontece conosco, só acontece porque Deus nos amou e mandou o seu Filho amado morrer na cruz por nós. Então, quando você entende que Deus, por sua graça, ainda que você não mereça, e não porque existe nada em você, amou você antes da fundação do mundo e te escolheu. Quando você entende que Deus mandou o Filho dele morrer na cruz do Calvário, na plenitude dos tempos, para pagar o seu pecado. Quando você entende que Deus selou você com o Espírito Santo dele, e agora você está em Cristo Jesus, está unido a ele, faz parte da família de Deus. Quando você entende que Jesus olha para você como a noiva dele, ele deu a vida na cruz por você e ele não quer você pela metade. Ele não quer um pedaço do seu cérebro, metade dos seus sentimentos. Ele comprou você com o sangue dele e ele quer você por inteiro. Então, quando você entende que tudo que você tem espiritualmente é por causa de Jesus, você vai ser grato por estar em Cristo Jesus. Porque o Filho de Deus morreu na cruz por você e pagou os seus pecados. Ninguém te arrebata das mãos do Pai. É como dizia o reverendo Charles Spurgeon, grande pastor batista reformado do século XIX, ele disse, não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais. Jesus já fez tudo, mas não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame menos. Porque ninguém muda o coração de Jesus para comigo. Eu não tenho capacidade de perder aquilo que eu não ganhei, aquilo que eu não conquistei. Que bênção maravilhosa. Então, quando você tem essa consciência de que você está em Cristo Jesus, então, você vive como aquelas ovelhas que Jesus descreve lá em João capítulo 10, a partir do versículo 10. Versículo 27, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, você obedece. Eu as conheço, ele tem amor íntimo por você, conheço a intimidade aí. Elas me seguem. Ele diz, eu lhes dou a vida eterna. É um presente, não vem de nós não conquistamos. Ele deu, jamais perecerão. Ele diz, ninguém poderá arrebatá-las da minha mão, nem da mão do meu Pai, porque aquilo que o meu Pai me dá é maior do que tudo. E ele diz, eu e o meu Pai somos um.
Meu irmão, quando você entende que se você é de Jesus, presta atenção no que eu estou falando para você, nem você mesmo pode ser arrebatado da mão dele. E se você é dele, você vai com ele de um jeito ou de outro. E se você não vem pelo amor, você vem pela dor. Então, querido irmão, você para de viver para você. E você começa a ser grato pelo perdão de pecados. Você começa a ser grato pela vida eterna. E você para de viver para você e começa a viver uma vida de culto, uma vida para a glória de Deus. Porque Deus te amou tanto que deu o único filho dele para morrer na cruz e pagar os seus pecados. Você é de Jesus. Você é salvo. Você tem vida eterna. Você é do Senhor. Faça como Lutero. Quando ele sentia que Satanás vinha atormentá-lo, ou ficar colocando coisas na sua cabeça, ou tentar oprimi-lo, ou trazer tristeza para o seu coração, ele falava assim: sai para lá, Satanás, eu sou batizado. O batismo é o selo da nova aliança. Lutero está dizendo: eu estou em aliança com Deus. Não tenho parte com você. Sai para lá, cara de pau. Eu sou de Jesus. Que bênção maravilhosa. Que maravilha. Você é de Jesus. Apesar de você. Se você entende isso, você vai viver agradecido. E você sabe que por causa da obra de Jesus, onde você estiver, você pode orar ao seu Pai, e o seu Pai te aceita, porque Jesus te amou e deu a vida na cruz para pagar os seus pecados. Que você pare de pensar demais em você. Que você lembre do Senhor que deu a vida na cruz para te salvar. E viva agradecido a Deus todos os dias da sua existência. Porque nunca qualquer pessoa pode amar você como Jesus te amou. Ele deu a vida na cruz para te salvar. E apesar de você, Ele não vai desistir de você. Ele vai te levar para a glória, para a sua glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero lhe perguntar nessa manhã: como nós poderíamos definir você? Você é um chato de galocha? Você é um cri-cri? Pastor, o que é isso? Grilo. Cri, 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 cri. Você só sabe reclamar da vida. Ah, tá sol, tá aqui, tá trânsito, tá chovendo, tá... Pelo amor de Deus, irmão. Nada tá bom para você. Converta-se! Você é uma pessoa muito abençoada. Pare de ser negativista. E ficar procurando só as coisas ruins. Seja mais agradecido. Essa semana, meu amado presbítero Roberto, que está aqui no púlpito, me mandou um vídeo de um neurologista falando sobre algo que eu achei muito interessante. Ele disse que estava fazendo um exame na pessoa e ele mostra, então, que naquele exame neurológico que ele faz, quando a pessoa está deprimida, a parte do cérebro dela que é afetada. E, de repente, então, quando a pessoa é muito revoltada, xinga muito, então uma parte do cérebro vai sendo afetada. Mas quando a pessoa é uma pessoa que, por exemplo, está cheia de gratidão, né? Então, outra parte do cérebro dela enche de sangue. Era muito interessante. E ele falou, então, que quando a pessoa ora, eu achei maravilhoso, o lóbulo frontal se enche de sangue. 7 milímetros de sangue, dizia aquele doutor. Então, quando o lóbulo frontal é aumentado, a sua capacidade de decisão aumenta. E aí ele falava assim que cientificamente eles estavam, os neurologistas, provando como a oração e a gratidão são importantes, porque quando a pessoa ora e agradece, o lóbulo frontal dela aumenta.
E aí a capacidade dela de decisão aumenta. E eles chegaram à conclusão que a pessoa que ora mais tempo, então o lóbulo frontal dela está mais aumentado ainda. E ela então tem a capacidade de tomar decisões com mais alegria. E ele falava que a oração, por exemplo, é diferente de meditação transcendental, em que a pessoa só fica olhando para si mesma e busca encontrar a paz dentro de si mesmo, não há paz. E ele fala que a meditação ela é letárgica, mas a oração, ele diz que a oração gera adrenalina no seu sangue. E depois que você ora, você sai preparado para conquistar o mundo. E você então tem uma capacidade de decisão maior. Ele falava, isso é ciência, eu posso provar para você enquanto faço um exame. E eu fiquei perplexo, irmãos, e pensei nisso, sabe por quê? Porque a Coreia, na década de 60, depois de tanta guerra, domínio do Japão, domínio da China, guerra da Coreia, era o país mais pobre do mundo. E Deus mandou um avivamento na Coreia e todo mundo naquele país passava madrugadas orando. Presidentes, presbíteros da igreja presbiteriana. E é claro que eles estudaram muito, se esforçaram muito, receberam injeção de dinheiro americano, mas eles correram atrás. E você vê no final do século XX a potência que a Coreia do Sul já era. E é um povo que ora, ora e ora e ora. Será que você não tem que orar mais? E no meio da sua oração, você não deve ser mais agradecido? Talvez o que está faltando na sua vida é oração, irmão. Investe nisso. E quando dobrar o seu joelho, deixa de ser negativista. E começa a agradecer. Porque você tem muito mais do que você merece. E apesar de você, ninguém tira você das mãos de Jesus. Que Deus te visite com a bênção da gratidão. Amém, meu irmão? A bênção da gratidão é uma bênção imperativa, é uma bênção ultracircunstancial, é uma bênção soberana, é uma bênção cristocêntrica. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Vamos ter 2 orações de gratidão. Vamos pedir ao nosso presbítero Felipe, que é